Se os nossos pensamentos e estado geral, no seio dos monges, deixava a desejar, agora tudo pairava em grau superior de piora, muita piora. Naquele meio havia com que nos nutrirmos. O padrão mental era forte, as convicções dos encarnados mantinham elevado teor de vibração, e mantendo tudo, o chão, as paredes, os móveis e todas as peças, com o magnetismo deles irradiante. Nossos pensamentos estavam aliados, vibravam em uníssono, sugavam fluidos e absorviam ondas mentais, o que era suficiente para manter o grau considerado ótimo com relação ao meio e ao plano hierárquico. Saindo, abandonando aquele meio, fomos tragar um mundo diferente, alheio às questões psíquicas, sendo envolvidos pela natureza fria e penetrados naquela degradação vibratória de todo inferior, sem intelecto e sem mente, acima de tudo, fora das normas vocacionais, isenta de proposituras espirituais. Os monges tinham para si e para nós, pois mesmo a despeito de todas as abstenções, irradiavam energias, colhiam e devolviam, como é ordinário, mantendo um ambiente farto, além de sustentar um elevado coeficiente psíquico. Despertar naquela manhã foi o mesmo que sentir faltas conhecidas e desconhecidas, patentes e latentes, sondáveis e insondáveis. Havia frio material, frio e fome espirituais, necessidades variantes. Diante daquela conjuntura esmagadora e abaladora em extremo, alguns se mantinham calados, taciturnos, enquanto outros diziam absurdos, propunham atividades descabidas e não raro blasfemavam, julgando-se traídos por Brahma e pelos Budas. Eu havia aprendido, com eles todos, a julgar tudo pela origem, achar que Deus era a essência integral, e tudo quanto mais fosse ou existisse não podia ser menos do que semideus, do que forma de manifestação de Deus ou Brahma. Sabia que a chamada criação era uma descida, um ramo involuído para efeito de particularização ou individualidade infinitas, cumprindo a cada partícula a seguir, ir se levantando, erguendo, subindo, psiquizando, angelizando. Enfim, sabia que Deus se transformara na chamada criação por um intrínseco processo de involução ou descida, e que a chamada criação se eleva a Deus, de novo, pelo íntimo processo de envolvimento ou subida. O que não estava muito certo, no entanto, referia-se ao modo de subida, ou infindos matizes de modos, pois há variações sem conta e as teorias não eram precisas. Agora que estava em má situação, fervilhava na mente todo um aluvião de ideias e conceitos, pensamentos e preconceitos em choque, sentindo a cabeça girar, agindo como tonto e cada vez mais piorando. Naquela manhã, acordando, apesar de ter passado a noite numa furna de rocha, estava umedecido, friorento, pior do que se fosse um encarnado, pois a sensibilização que a perda do corpo obriga, se aumenta a glória quando é merecida, também aumenta a tragédia quando não se faz jus a outra condição. Fosse nos seios dos monges, teríamos ambiente farto e feliz, pois havia de tudo um pouco e muita irradiação da parte dos encarnados, com que nos beneficiarmos. Ali, no entanto, tudo era pobreza e miséria, apesar do fausto esplendoroso da natureza. Não havia alimentos, pensamentos e nem acomodações apropriadas, como no convento, onde tínhamos o que sugar, o que vampirizar ou sorver, pois a morte, como já disse, não nos libertou dos jugos inferiores. Acordei os demais e conversei com os que vinham chegando, pois de quando em quando chegavam alguns daqueles caravaneiros atrasados. O pior é que nos julgavam bem e melhorados, pois todos tinham por certo que a Ananda sabia onde chegar e para que fim. Ninguém podia admitir que ele tivesse agido como louco, sem a menor certeza, completamente desprovido de finalidade segura. Então, disse um deles, por que veio ele para estas bandas? Outro comentava duvidoso,
Não parece estar sofrendo das faculdades mentais. Idiota, idiota, resmungou alguém. Como fui sair de lá? Ao menos havia paz, alimentos, esperanças de... Outro interrompeu. Paz e comida, sim, mas esperança não creio. Todos estávamos custando a suportar aquilo, ser espírito e ficar do mesmo modo, como se fosse um encarnado, a cogitar de necessidades tão animais. Aquilo precisava acabar, ter fim. Dormir, comer, beber, respirar, etc. Era preciso ter fim. Replicou-lhe um outro com acentuada amargura. E acabou mesmo. Aqui estamos em melhores condições. Onde está esse trôpego? Indagou um outro com violência, como se quisesse tomar desforra. Acalmei-o. Tinha qualquer coisa em mente, pois se meteu a escalar a montanha, foi agarrando, segurando, trepando, num doido esforço, numa loucura quase, até que o perdemos de vista. Estava belíssimo o luar, mas não pudemos vê-lo e nem acompanhá-lo mais, razão porque ficamos cá embaixo. Pouco depois ouvimos um ruído surdo e um gemido grave. Quando fomos ver, ele havia caído e estava sem fala, gemia apenas. Arrastei-o até uma furnazinha e lá o deixei. Deve estar lá, senão recomeçou a escalada. Hoje pela madrugada, caso tenha podido fazê-lo. Vamos procurá-lo, consultou-me um dos presentes. Saí para o fim proposto, pois ficava a uns 20 metros da beira do lago e atrás de uma enorme pedra. Lá chegando, não o encontramos, motivo porque demos uma busca nos arredores, também sem proveito. Para onde teria ido? Qual seria seu objetivo? Ficamos meditando, sem nada falar, até que um disse, num gemido: e dizer que somos espíritos. O que não é espírito? Revidou um outro. Nós somos budistas acima de tudo, cultivamos os melhores pensamentos, temperamos nossas almas. O revoltado de pouco antes interferiu. Nossas vaidades, nossos egoísmos. Eu bem desconfiava que o nirvana jamais seria conquistável assim tão fácil. Como não? Só pensar que se é da mesma essência que Brahma é imaginar uma união, meter o pensamento nessa união, pretender tê-la realizado. Muito bonito, muito cômodo, muito ligeirinho. Os que trabalham, lutam, criam filhos, aprendem e ensinam, edificam povos no culto das ciências e das artes, todos os que comem e bebem à própria custa, todos aqueles que cooperam com Brahma, todos eles são pecadores indignos do nirvana. Nós, porém, que temos as nossas manhas, os nossos pensamentos adestrados na malícia de pensar fácil e comer de esmola, somos os bons filhos de Brahma. Ora, ora, e dizer que vivemos até aqui atrás de um pobre velho tão errado quanto nós, tendo apenas um pensamento, pensar que Brahma está no alto da montanha, que lá se encontra rodeado de Budas e de egoístas como todos nós. Apoiado, apoiado, gritou uma voz cavernosa surgida no lado direito. Olhamos e vimos Ananda, todo ensanguentado, erguido sobre uma enorme rocha. Estava sorrindo, mas demonstrava desequilíbrio regular. Fazia esgares, tinha os olhos vidrados, babava-se todo. Causava lástima, imprimia horror. Fora chocante sua apresentação, havendo quem chorasse copiosamente. Vamos orar, gritou um dos companheiros. Vamos reclamar atenção, pois o nosso erro não foi tão grande assim. Brahma estará longe, nos confins de nossa intimidade, mas os mestres devem estar ao nosso alcance, devem estar. Soluçando, ajoelhou-se, clamando ao céu em voz alta, gritando pela misericórdia celestial. Brahma, ó Brahma, envia teus servos. Se estivermos em erro, Senhor, é nosso desejo acertar. Ó mestres, vinde em nosso amparo. A cena era terrivelmente patética, ultrapassava de muito a majestade da natureza maravilhosa. Suas palavras ecoaram para além dos picos, perderam-se no imenso da cordilheira fantástica. Quando ele fez silêncio, parece que tudo lhe acompanhou o gesto sepulcral. Não se ouvia um canto de ave, um silvo de serpente, um estrídulo de qualquer inseto. Parecia haver morte na terra e nos ares, assim como havia pranto em nossas almas e angústia em nossos corações. Não se sabia, todavia, o que estaria havendo no céu,
onde talvez tivesse chegado aquele profundo clamor, aquela medonha invocação. Estáticos, inermes, amortecidos, ali ficamos alguns minutos. Recomeçaram os ruídos, recomeçou aos poucos o cântico da natureza, a sinfonia da vida, o clangor estuante do astro-rei, cujos raios iluminavam, vibravam, tangiam, impunham vivência e forçavam o formidável concerto da natureza. Nós éramos pequenos infelizes, só nós estávamos aterrados, mergulhados no mais cruciante dos sofrimentos. Dentro em pouco, chocante era a diferença entre paisagem e nossos ânimos. Enquanto ela crescia, aumentava e se desdobrava na expoência de suas colorações, ruídos e fragrâncias, nossos ânimos desciam sempre, comprimidos e achatados pela ausência do céu. Aquele clamor patético ficara sem eco, perdera-se na imensidão de um mundo feito de grandezas telúricas. Deus parecia ter tudo, menos ouvido, menos sentimento. Já havia descrença e desilusão em nossas almas, pois alguns se deram a sussurrar termos de blasfêmia e rebeldia. De minha parte, confesso, beirava entre os dois estados, estava esquálido de espírito, enconça a esperança como se devia portar a mente, inclinado o coração, que poderia dizer a inteligência sem se decair, entregar-se ao mais terrível quebrantamento? A voz daquele companheiro, no entanto, surgiu na hora precisa. Aí estão vindo alguns retardatários, irmãos que ficaram pelo estirão ao sabor da intempérie. Vamos acolhê-los com ânimo forte, pois o culpado, se há quem o seja, está inconsciente, fora de responsabilidade. Também, irmãos, não devemos cair em desânimo. Se é de angústia o percalço a vencer, não pode ser de menos que haja um fim a ser atingido. Estamos no plano da morte, plano imaginado por todos nós como sendo aquele que caracteriza e encerra o esplendor da vida real. Brahma é vida, é amor, é ciência, tudo ao infinito, sem limites, sem fim. Como nos deixará sem amparo, sem orientação, sem destino? Os retardatários se chegaram, foram passando as vistas, observando, examinando, procuravam em nossos olhares o sinal do triunfo alcançado, o vinco da vitória inciso em nossos semblantes. Depois, entreolharam-se, fizeram sinal negativo e sentaram-se no dorso de uma laje. Ninguém disse palavra. Todos começaram a cismar. Todos foram se entristecendo. Aquele companheiro levantou-se, olhou-os com firmeza possível e disse-lhes o que vinha de ocorrer. Tudo falho, tudo negativo, e inclusive sua invocação ao céu. Onde está Ananda? Perguntou-lhe um deles com ar revoltado. Fez um gesto de braço e apontou. Faz pouco esteve ali, sobre aquela pedra enorme, dizendo palavras sem nexo. Não adianta criticar, apontar, responsabilizá-lo. Estacou, pensou, olhou para todos e completou. Afinal, foi ele que nos mandou acompanhá-lo. Um dos presentes assentiu. Nem foi ele que inventou a confraria. É apenas um tolo como nós. Ananda apareceu no topo da rocha e bradou, colérico, desvairado. Basta de Ananda! Basta de Ananda! Eu também estou farto de Ananda, porque tenho acreditado tanto em mim, por ser idoso, por acreditar nos Budas ou em Brahma. Mas Ananda é algum Buda? É Brahma? Quem é Ananda? Atirou-se lá de cima, caiu de pé e recomeçou o semilouco discurso. Eu perdi o caminho, não sei por onde se pode subir. Idiotas, procurem o caminho. Eu perdi-o. Desmaiou. Alguns o foram socorrer, mas ficaram sem saber o que fazer, pois era simplesmente um espírito, e nós estávamos muito longe do mosteiro, daquele ambiente onde pelo menos havia paz e recursos energéticos. Fazer o quê? Consultou aquele que fizera a invocação. Levá-lo ao sol, quando muito, aconselhei. Pensávamos saber tanto, e disto nada sabemos, lastimou alguém que se achava lá para trás. Arrastaram Ananda para um lugar onde havia sol e ali o deixaram.
voltando ao antigo posto, onde cada qual continuou a mitigar pensamentos os mais contraditórios e amargurosos. O sol ficou a pino, razão porque sugeriu uma atitude que foi muito bem aceita.